Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje, dando prosseguimento na nossa série de vídeos, na qual nós estamos desenvolvendo uma loja virtual chamada Jordan Shoes, hoje nós vamos dar prosseguimento a uma funcionalidade que nós já implementamos na aula anterior, que é a parte dos formulários de cadastro, que é a identificação, e o formulário de pagamentos. Hoje com foco específico para o formulário de identificação, que é o formulário de cadastro. Lá no nosso index, nós temos um formulário que traz várias informações de identificação do usuário. Então, o form identificação, ele precisa ser processado. O que significa isso? A gente precisa pegar as informações que estão nele. Uma observação importante a ser passada acerca deste formulário, se não me falha a memória, no campo número ou complemento, o ID estava errado. Só observem se o ID do endereço está certo, o ID número certo. Isso daí pode provocar algum erro, porque o ID dele tem que ser único. Então, basicamente, a gente vai precisar fazer o processamento desse formulário. Então, lá no nosso código do JavaScript, lá embaixo, prestem bem atenção qual que é a ideia. Eu só vou fazer o processamento do formulário quando eu finalizar o cadastro. Então, eu já tenho aqui um botão de seleção desse meu processo. Então, o que eu preciso fazer aqui? Só para que vocês tenham uma referência. Eu vou comentar aquelas duas ações básicas de ocultar elemento e mostrar elemento. Isso do nosso btn finalizar cadastro. Eu vou passar como parâmetro um event, que é um evento, e vou chamar, obviamente, aqui o event.preventDefault para prevenir o comportamento padrão do meu formulário. Um outro ponto que é super importante destacar para vocês aqui e que seria interessante é o nosso botão, que é o btn finalizar cadastro, ele ser do tipo submit, que é para submeter o formulário. Então, lá no nosso script, o que a gente precisa fazer para processar os dados do formulário? O processamento dos dados do formulário acontece da seguinte forma. Basicamente, você precisa pegar as informações em um dado momento, ou seja, quando eu clicar no botão finalizar cadastro, eu vou pegar as informações que estão nos inputs e organizar essas informações em uma estrutura de dados, que pode ser um objeto literal. Obviamente, a gente também precisa fazer a validação dos dados, só que hoje a gente não vai fazer essa validação, a gente só vai ver o processo de pegar dados do formulário. Então, depois do preventDefault, deixa eu clicar aqui no botão para poder esconder a estrutura de pastas, eu preciso basicamente fazer o seguinte, eu tenho que fazer uma const para poder armazenar os dados. Poxa, professor, que dados? Lembre-se que no nosso formulário nós temos informações como, por exemplo, nome, e-mail, telefone, depois dados acerca de endereço. Então eu preciso criar uma const chamada nome, que vai ser igual a document.selector de um elemento que é do ID, então jogo da velha, nome. Eu vou precisar pegar o value dele. Então essa aqui é a linha de raciocínio. Eu vou pegar o value de acordo com o ID. Então nome, próximo elemento que eu vou pegar é o e-mail, aqui mesmo esquema, e-mail. O próximo elemento que eu vou pegar é o telefone, só que lá o ID é tel. E assim eu vou fazer com os próximos elementos. A ordem aqui de declaração de variáveis pouco importa, mas se você quiser manter a mesma ordem de lá, não tem problema. Então, nome, e-mail, telefone, depois a gente tem CEP, endereço e número. Vamos lá, copiei, vou colocar aqui CEP, e lá o nome é CEP1. O próximo é endereço e o próximo número. Então aqui endereço, aqui ID endereço, o outro é número, próximo elemento, número. Daí a gente tem geralmente bairro e complemento, ou complemento e bairro. Deixa eu só ver lá a ordem. Então depois de endereço, número, aí a gente tem bairro, complemento, cidade, estado. Bairro, aqui também, bairro, complemento, cidade, estado. Então a gente vai fazer aqui complemento, basta a gente copiar, colocar aqui como ID, estado, na verdade é cidade, depois estado, por fim. Estado. Só vai faltar um campo, que é o campo de aceite. Então, lá embaixo, depois de estado, a gente tem o campo concordo, que é para concordar com as políticas. Então, aqui, ID concordo, o nome do campo concordo. Então, basicamente, a gente vai fazer isso aqui para a gente poder pegar as informações. Após pegar as informações, o ideal seria a gente fazer as validações. Somente após as validações é que a gente faz o processamento desses dados. O que seria esse processamento? Organizar eles em um objeto literal e assim depois dar uma destinação para ele. Fazer uma inserção no banco de dados ou qualquer outra tarefa que a gente achar conveniente. Inclusive, a gente poderia criar toda a estrutura lá de cima já dentro de uma estrutura de dados como objeto literal e depois fazer uma validação, tá? Mas eu vou fazer aqui a separação por questão de organização. Então, eu vou fazer aqui uma const chamada cadastro, que vai ser um objeto literal. Vou só subir aqui um pouquinho. E aqui dentro, basicamente, eu vou passar nome, e-mail, telefone, CEP, endereço, número, bairro, complemento, cidade, estado,
e concordo. Então, basicamente, o nosso objeto chamado cadastro vai armazenar todas aquelas informações que a gente capturou do formulário. Eu vou fazer aqui só um console.log de cadastro para a gente saber se a gente está conseguindo ter êxito nessa tarefa. Então, isso aqui é o essencial. Então, a gente faz a prevenção através do prevent the full ou do event prevent the full. A gente faz a prevenção do comportamento padrão do formulário, que seria submeter e fazer refresh da página. Então a gente previne esses comportamentos padrão do nosso formulário e assim a gente pega os campos através da seleção do value deles e depois a gente organiza isso numa estrutura de dados. Lembrando que a gente vai fazer a validação na próxima aula. Então, feito isso, a gente vai olhar lá no nosso browser. O foco é pressionar a tecla F12 para ter aqui o painel das ferramentas. Eu vou clicar aqui no carrinho, vou clicar em continuar. Estou aqui na minha tela de cadastro e vou clicar em finalizar cadastro. Percebam que eu não passei para a próxima etapa e eu gerei aqui um objeto literal. Se eu clicar aqui e colocar informações, eu vou fazer o preenchimento dos dados. Só para efeito de exemplo, fiz aqui só o preenchimento do nome e do e-mail. Vou clicar aqui em finalizar cadastro. Pronto, observem que a gente está conseguindo pegar todas as informações que são necessárias. Então, o processamento básico do formulário a gente já conseguiu. A ideia é que os campos que têm o asterisco são campos obrigatórios. Então, lá na validação de dados, a gente vai exigir que o usuário faça o preenchimento. E a gente tem que informar isso visualmente para ele, mostrando formatações em vermelho, indicando que o campo não está preenchido corretamente. E somente após o preenchimento correto de todo o nosso cadastro, com exceção do campo complemento, que não é obrigatório, e após o aceite aqui, que também é obrigatório, quando ele clicar em finalizar cadastro, aí sim é que a gente vai passar para uma próxima etapa, que é uma tela de exibição de que ele teve sucesso no cadastro e ele pode dar prosseguimento para o pagamento. Essa parte de fazer a validação e fazer a lógica para passar para as próximas etapas, a gente vai desenvolver ao longo da próxima aula. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!